Olá, irmãos, bem-vindo ao Momento Cristão. As Escrituras Sagradas estão recheadas de profecias. Mais de 600 profecias já se cumpriram. Muitos dos nossos irmãos se perguntam o porquê de não haver compreensão das profecias futuras, aquelas que ainda não se cumpriram. Muitos irmãos não sabem como proceder nos dias atuais, mediante a tantos novos e falsos ensinamentos sobre a palavra de Deus. Tanto modernismo, tanto pecado, tanta mentira infiltrada dentro da cristandade. Por isso nós temos este momento cristão, para que o Espírito Santo nos ensine. Em Atos, capítulo número 1, quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, ele deu, pelo Espírito Santo, mandamentos aos apóstolos. Se o próprio Senhor Jesus, ainda em carne, porém já com o corpo glorificado, antes de nos deixar até a sua segunda vinda, ele deu mandamentos aos apóstolos pelo Espírito Santo, quem somos nós para não ouvir o Espírito Santo? Hoje, as doutrinas da igreja estão recheadas de sofismas humanos, estão recheadas de emoções humanas e, por isso, só são falsas. Como então compreender a verdadeira palavra do nosso Deus? Irmãos, voltamos ao início. Mateus, capítulo de número 26, ou 7, 26, nós lemos. Palavra do nosso Deus. Verso 31. Então Jesus disse: todos esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Bom, o Senhor Jesus Cristo está citando uma profecia do Velho Testamento que iria se cumprir agora. As Escrituras nos dizem, em 1 Coríntios capítulo 14, que Deus dá dons aos homens, vários dons, dons de discernimento de espírito, para entender quando uma pessoa está endemoniada, está sendo usada pelo diabo. Certa feita, o apóstolo Pedro chegou ao Senhor Jesus e disse, quando o Senhor Jesus anuncia que irá morrer pelos nossos pecados: mestre, não te faças isso, e começa a persuadir o Senhor Jesus para desistir desse objetivo. Então o Senhor Jesus responde para o apóstolo Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Quem estava inspirando Pedro ali, embora que usando muitas das vezes as Escrituras, era o próprio Satanás. Então, nós somos inspirados pelo diabo para nos desviarmos dos bons caminhos do Senhor. Aqui o Senhor Jesus ele está citando uma profecia que acontecia. E o que Pedro ele responde? Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Por que Pedro ele não compreendeu a profecia? Porque ele estava mergulhado nos seus próprios objetivos, nas suas próprias ideias. Por mais que a interpretação pareça justa, por mais que a interpretação do texto das Sagradas Escrituras pareça nobre, se a sua fonte de inspiração é a nossa alma, ela é perversa e pecadora. Muitos irmãos não largam o pecado porque encontram pela sua alma justificativa nas Escrituras. Às vezes, temos que largar uma prática que não está agradando ao Senhor, mas essa prática muitas das vezes parece justa, parece nobre aos nossos próprios olhos. Parece nobre dizer: Deus, eu estou pronto para morrer contigo, eu jamais vou te abandonar. Parece bonito, mas aqui o apóstolo Pedro está ofendendo ao nosso Deus, chamando ele de mentiroso, porque o nosso Deus profetizou o que iria acontecer e deixou escrito para nós. Mas Pedro aqui, por mais que ele pareça humilde e por mais que ele aqui pareça nobre e justo, ele está sendo perverso e pecador, porque ele está esnobando a palavra do nosso Deus. Nós temos alguns exemplos. Posso citar um: irmãs que são pastoras, pregadoras hoje na igreja. A palavra do nosso Deus, ela proíbe essa prática.
Mas por mais que pareça nobre, bonito, e honroso e honrado, né? É um desrespeito à palavra de Deus. Por quê? Porque o homem está seguindo a sua alma, as suas próprias vontades. Então, por que o apóstolo Pedro não compreendeu as Escrituras? Aqui, aonde o Senhor Jesus anuncia a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse, está escrito. E por quem o Senhor Jesus anunciou a palavra de Deus? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos orienta em todas as coisas. Mas somos rebeldes. Preferimos seguir a nossa alma. Nós não convertemos a nossa alma ao Espírito Santo. Deixamos ela trazer outra interpretação das Escrituras conforme mais lhe agrada. E por que isto acontece? Como mudar esse quadro e sermos obedientes ao Senhor, contrariando a nossa alma, contrariando a vontade da nossa alma? Vamos ler Mateus, capítulo de número 26, Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Verso de número 39. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando disse, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui o Senhor Jesus, ele está com uma vontade, abre aspas, oposta à vontade do Pai, fecha aspas. Porque o Pai determinou que o Senhor Jesus Cristo fosse morto na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Agora o Senhor Jesus dobra o joelho e ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. É profundo falarmos desse assunto, é muito profundo. E eu sei que é de difícil aceitação. Então eu vou pegar só o princípio, sem adulterar o texto, e vou trazer o princípio para a alma humana pecaminosa, que é a nossa, não a do Senhor Jesus, que era perfeita. Muitas das vezes nós estamos nessa situação. Nós queremos algo que Deus não quer, e Ele já deixou isso claro para nós. Se não deixou, vai deixar. Mas o Espírito Santo colocou aquela dúvida. Então nós começamos a orar para Deus. Deus, faça a tua vontade e não a minha. Mas a nossa alma, ela é insistente. Ela começa a procurar versículos bíblicos para validar aquilo que queremos fazer. E vamos dando atenção à nossa alma. Então nos pegamos fazendo ao contrário do que Deus determinou para nós. Deus nos deu uma orientação clara nas Escrituras Sagradas. Mas, como o Senhor Jesus orou, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha, mostrando uma vontade oposta, contrária, o Pai tinha uma e o Senhor Jesus tinha outra, mas isso é um assunto mais complexo, a qual não vou meter, vou ficar aqui no leite, no alimento para crianças, né? Bom, muitas das vezes nós estamos assim. A menina cristã jovem, né, começa a sentir uma química muito grande pelo colega de aula, e ele é mundano, ele é pagão, não é crente. Então, está claro nas Escrituras que ela não pode se relacionar afetivamente com ele. Ontem ainda, uma irmã me contava, né? Nós estávamos conversando sobre a palavra de Deus, e ela me contava que uma crente lá no trabalho dela estava rindo com um colega, e nós falávamos sobre testemunho. E essa crente, ela estava rindo com um colega lá de trabalho. E essa crente é casada, mas só estava rindo. Ele falava uma coisa e ria, ela falava outra e ria, em público, diante de todos. Depois, sentando para almoçar, um pagão, uma pessoa que não é crente, falou ali para os colegas de trabalho dessa irmã, e automaticamente para ela que estava junto, vai dar coisa aí entre esses dois, ó. Coisa que quer dizer um flerte, um adultério, né? Vai dar coisa entre esses dois. Veja, eles não chegaram a fazer nada demais, mas a energia passada ali. Nós pressentimos a energia. O nosso coração, ele manda energia até 3 metros, falando agora aqui cientificamente, né? O coração das outras pessoas, mais 3. Então, a gente pode sentir a energia que uma pessoa está passando a 6 metros de distância dela. Então, embora eles não tinham nenhuma evidência, nenhuma prova,
aquele homem pagão falou de algo que ele não podia provar, mas ficou evidente a todos que o desejo de ambos ali era sexual de um pelo outro, que havia uma atração química entre eles. E aí essa irmã conversando comigo e com nós, né? Ela contando que como nós damos um testemunho de Deus ou da nossa carne. Então aquele homem ali, e todos notaram, mas ele teve coragem de falar, né? Ele notou o testemunho da carne daquela irmã lá. Ela envergonhou o nome do Senhor Jesus. Embora ela não tenha feito nada. Embora ela não tenha cometido nenhum pecado, os seus desejos ali foram expostos à sua energia. Ela deveria ter parado imediatamente a conversa com o colega e ido ao banheiro, a um lugar secreto e orar ao Pai até aquele desejo passar. Mas ela deixou verberar, espalhar-se pelo ambiente aquele desejo. Pelo aquele homem que não era o seu marido. E aquele homem que não era o seu marido sentindo os mesmos desejos por ela. Como é comum, irmão, a nossa alma lutar contra a palavra de Deus. Agora eu vou estender esse caso para a menina da escola que eu falei. Então a menina da escola se apaixona pelo menino. É normal, irmãos. Nós não controlamos as nossas emoções, né? Você pega jovens aí, os hormônios estão começando a pedir, a sexualidade está começando a aflorar, a aparecer, e já é um preparo de Deus no corpo humano, biologicamente falando, para o casamento, para a procriação, ter filhos, né? E a menina ali, irmã crente, sente ali a atração pelo menino ou vice-versa, né? O menino pela menina. E essa atração ela é normal. Mas quando não se há um envolvimento mais aproximado do Senhor, a alma começa a buscar uma justificativa na palavra. Mas quem sabe Deus está me usando para converter ele. E aí a aproximação começa cada vez a aumentar, os desejos cada vez a aumentar mais. Daqui a pouco o menino declara-se apaixonado pela irmã também. E começa a achar desculpa. Não, Deus quer salvar ele através de mim, etc, né? Até que os dois ali se envolvam num relacionamento afetivo que vai gerar uma série de problemas lá no futuro para envergonhar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus, ele orou: Pai, passa de mim este cálice. Todavia faça a tua vontade e não a minha. Então a nossa alma está sempre procurando passar o cálice que Deus quer nos dar. Trocar ele. Passa de mim esse cálice. Todavia faça a tua vontade e não minha. A segunda parte, a nossa alma não dá muita atenção da oração de Jesus. Faça-se a tua vontade, não a minha. A parte de passar o cálice para frente, a nossa alma é rápida em absorver. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Obrigado por já ter passado. A nossa alma é rápida em absorver a primeira parte, mas lenta em aceitar a segunda. Vamos ler o contexto dessa situação. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo Pedro e os seus dois filhos, e os dois filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça como eu quero, sim como tu queres. Então Jesus estava com a alma triste até a morte. Nós sentimos essa tristeza muitas das vezes. Nós não podemos comparar nada da nossa alma com a de Jesus. Existe uma mensagem mais profunda aí, a qual eu não vou me ater. Eu estou pegando só o princípio, o exemplo ali, superficial, para aplicar a nós. É muito importante nós buscarmos irmãos para nos ajudar. Quando nós confessamos para os irmãos as tristezas que estamos enfrentando, as tentações, as dificuldades, fica mais fácil de nos livrarmos dela. O apóstolo Tiago, em sua carta, inspirado pelo Espírito Santo, diz: confessais uns aos outros os vossos pecados. Também podemos trazer para o princípio as vossas tentações. E pedimos ajuda em oração. Orai uns pelos outros. Só que o que aconteceu? Jesus levou dois irmãos para orar com ele, para ajudar ele em oração,
E como esses irmãos reagiram? E voltando-se para os seus discípulos, achou eles dormindo, e disse a Pedro: então tu nem uma hora pudeste velar comigo? O Senhor Jesus disse para os três: vocês não puderam orar comigo pelo menos uma hora? Mas o Senhor Jesus se referia mais a Pedro. Por quê? Porque foi Pedro que não entendeu a profecia. Quando Jesus disse: ferirei o pastor e todos me abandonarão, Pedro disse: eu não vou te abandonar. Mas Jesus disse: está escrito: ferirei o pastor e todos me abandonarão. O Senhor Jesus não supôs algo. Ele disse que estava escrito na palavra. Como assim? A palavra não vai se cumprir? Então Pedro, ele precisava orar mais para se submeter à palavra. E o Senhor Jesus levou Pedro junto, Pedro e mais dois. Mas Pedro adormeceu. E assim ocorre com nós. Nós estamos em rebeldia à palavra. A nossa alma quer se rebelar à palavra. O Senhor nos chama a orar. A oração constante com irmãos, com amigos em Cristo, ela é capaz de nos livrar das armadilhas da nossa alma, que tentam nos levar a distorcer a palavra de Deus para não cumpri-la. Só que o que os dois amigos do Senhor Jesus fizeram? Os três dormiram enquanto o Senhor Jesus orava para que a vontade do Pai fosse cumprida. Nós temos que ter a nossa vontade, o nosso momento de oração individual, mas também com os nossos irmãos. É os nossos momentos de oração, não de redes sociais, não de ficar baixando stories, reels e etc. No celular, mas é os nossos intensos momentos de oração. Aqui o Senhor Jesus estipula uma hora, mas quando chega mais perto da situação, ele ora a noite inteira, a madrugada toda, em outro dado momento. O tempo que vamos passar em oração, ele deve ser equivalente à intensidade do quanto a nossa alma está nos tentando e o quão grave é a tentação que estamos passando. Então, de igual forma, de igual modo, deve ser o tempo e a intensidade que vamos passar em oração. Continuamos o texto, então. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne aqui não é o corpo biológico, mas é a alma. Então, o espírito está pronto. Por quê? Porque nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. E essa salvação é por graça, para que nenhuma carne se glorie. Não é por obras, para que nós não nos gloriamos. Então, os espíritos dos discípulos estavam prontos, porque o Senhor Jesus comprou o espírito deles com o seu sangue na cruz. Embora isso aconteça no futuro, eles já estavam guardados pelo Senhor Jesus Cristo ali. Mas a alma, ela é fraca, ela é sujeita, ela se entrega rápido e fácil ao pecado. Por isso que nós temos que estar em espírito de oração constantemente. Nós temos que orar a todo momento. Agora, orar a todo momento não é o mesmo que nos retirar a um lugar à parte e orar o tempo necessário até que aquela tentação saia. A menina na escola sentiu-se tentada pelo menino, o que ela faz normalmente, ou ele, dá continuidade e começa a barganhar com a palavra. Nós não podemos barganhar com a palavra. Nós devemos nos retirar da sala de aula, ir para o banheiro, para um lugar à parte e orar até aquela tentação ir embora. Tive que botar o celular a carregar, não sei se está carregando, mas o senhor que sabe. Se for da vontade dele que os irmãos ouçam essa palavra, a ouvirão. Continuando então o texto, indo pela segunda vez orar, disse, meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados de sono. Irmãos, quanto maior é a tentação, mais difícil é nos pormos de joelho e orarmos. É muito fácil nós começarmos a olhar um story, né, para quem tem redes sociais. Acho que é story que chama, né? Faz tanto tempo que nós não temos, que acho que é story, sim. Perdoe-me se eu falei errado, né? Mas ficar baixando stories, reels e todos esses negócios que tem na internet aí,
Você pode começar às 10 e facilmente, sem perceber, já vai ser 1, 2 horas da madrugada. Porque a carne é fraca. Ela busca se alimentar o tempo todo. Agora, passar o mesmo tempo em oração é muito difícil. Então, quanto mais intenso for o seu pecado, quanto mais perverso ele for, quanto maior é a tua tentação, mais difícil vai ser você passar muito tempo em oração. Então, Satanás vai botar uma distração aqui, outra ali. A carne vai buscar várias coisas para se distrair. O Senhor está me chamando para orar, eu estou sendo tentado pelo colega da escola, pelo colega de trabalho, eu estou sendo tentado aos negócios, eu só estou pensando em aumentar os lucros, as margens de lucro da empresa, eu preciso orar mais. Ah, mas eu tenho que fazer aquilo primeiro. Só vou olhar esse anúncio aqui e já vou lá orar. E quando for orar, ainda vai ser aquela oração rápida de 2 ou 3 minutos. Então, por que os nossos irmãos não conseguem discernir a palavra de Deus? Discernir as profecias. O Senhor Jesus disse, está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se disseparão. Por que Pedro não entendeu isso? Não entendeu o que estava escrito e falou, não, eu não vou me dissipar, eu vou te seguir até a morte. Porque ele adormecia nos momentos de orações. Ele adormecia. Então hoje a igreja ela adormece nos momentos de orações. Ela não ora mais. É uma igreja que faz uma oração de 3 minutos pensando em outra coisa. Por isso que ela é fraca. O espírito está pronto, mas a alma ela é fraca. Nós precisamos de grandes e intensos momentos de oração. Disciplinar a nossa alma. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro meu corpo e entrego ele à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, eu não venha a ser desqualificado. O irmão que vive pregando ao mesmo tempo que ora pouco e vive cedendo às suas tentações e vive falando dos seus desejos egoístas e pessoais, esse irmão ele está desqualificado. Essa irmã está desqualificada. Veja, a irmã passou a energia para os colegas de trabalho. Não havia ali nenhum fato que dissesse que a irmã estava querendo adulterar com aquele homem. Não havia nenhum fato concreto ali, mas a energia. Nós passamos autoridade na nossa fala. Quando nós falamos do Senhor Jesus e nós somos homens e mulheres de joelho no chão e que diz não às tentações, a autoridade. Nós passamos no mínimo 6 metros de energia ligada aos céus. Que ligardes na terra será ligado no céu. Agora, quando somos homens de Netflix, homens de redes sociais, homens de pensamentos e negócios, homens adormecidos e sobrecarregados pelos cuidados dessa vida, não há autoridade quando falamos, porque não esmurramos o nosso corpo, não entregamos ele à escravidão, 1 Coríntios 9, 27. Então, o motivo do qual os nossos irmãos distorcem a palavra de Deus para entender o que a sua alma quer entender, não entende as escrituras, é por causa disso, porque não se entregam à oração. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer, e por não se importarem com a verdade, Deus os entregou ao espírito da mentira. Então, facilmente, a nossa alma converte a palavra de Deus em mentira, distorce a palavra de Deus, usamos versículos bíblicos para nos enganar, porque não nos importamos com a verdade, irmãos. Esta é a verdade do nosso Deus. Então precisamos passar horas e horas em oração, naquilo que somos tentados. Quando somos tentados, imediatamente a nossa alma vai se agarrar a versículos bíblicos para justificar essa tentação e vai alimentando ela cada vez mais, passando essa energia vergonhosa. Vergonhosa. Imagina você homem, você mulher, pegar seu marido, pegar sua esposa de surpresa e perceber essa energia. Que coisa triste. Você não ia se sentir triste, envergonhado? Assim deixamos o nosso Senhor Jesus triste e envergonhado. Então precisamos convidar irmãos, amigos verdadeiros, que nós vemos que são irmãos que passam autoridade quando falam, e nos debruçarmos horas e horas em oração, para que então essas tentações desapareçam e ao passarmos por várias tentações, sejamos encontrados diante de Deus aprovados,
e não reprovados. Deus abençoe a todos nós, meus irmãos.